Olha, você vê na reunião de ontem, aí teve 120 minutos ele falando merda, e recebendo pergunta e dando conselhos insignificantes. Ninguém pergunta para ele, por exemplo, ninguém pergunta, chega para um ancião e pergunta assim: irmão, o que que Timóteo, quando Paulo escreveu aquela carta para Timóteo, ele mandou que Timóteo seja exemplo aos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Por que que o cara, essa mocidade, não manda uma pergunta para o ancião e não manda ele explicar o que é pureza? O que é ser exemplo no trato? Ninguém pergunta, sabe? Ninguém pergunta. O ancião, ou Caifás, o que é ser exemplo no trato? O que é ser exemplo na pureza? O que é pureza? Isso, se você perguntar para o ancião, é meio que você dá um tapa na cara dele. Primeiro, porque ele não quer responder. Porque aí a consciência já vai pesando na hora que ele vai falando. Que ele não é puro. Segundo, que ele não faz. O que é ser exemplo no trato? E isso aqui eu falo quase em todos os vídeos que eu, que eu posto aqui, eu falo que é esse exemplo. Porque o ministério ele não é exemplo em merda nenhuma, rapaz. Ele só sabe subir no púlpito e pregar merda. E vai fazer. Primeiro é profetada, agora está mandando esperar. Porque já que a água bateu na bunda, agora está mandando os pecadores CCBs esperarem na tal promessa que nunca virão. Porque a preocupação deles é perder, que a igreja fique vazia. Mas ninguém vai perguntar o que é ser exemplo no trato. O que é ser exemplo na pureza. Porque o ministério ele manda o CCBista visitar. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo do que é ser exemplo no trato. Visitar, por exemplo. O ministério visita ninguém? Não visita. Ele só visita outro ancião da laia dele. Isso é que é ser exemplo no trato, que nem falou aqui na palavra que esse Caifás acabou de ler. Ser exemplo no trato é isso. Você mandar os outros visitar, mas você ir lá visitar também, seu hipócrita demagogo. Mas isso o ministério não vai. Porque quando você visita alguém, você é fiel, você está tratando ele com estima. Você se lembrou dele. Você vai na casa dele, você vai visitar ele. E se você fizer um churrasco, aquele churrasco com almoço na tarde de domingo, se você quer dar exemplo no trato, convida um irmão que você sabe que ele mora lá na periferia, lá na beira do córrego, e ele lá tá, às vezes está com o aluguel atrasado, ou não pode fazer, vai comer um arroz com feijão e um ovinho, convida ele. Isso é ser exemplo no trato. Você acha que um ancião vai fazer isso? Você acha que o irmão aí que tem um sítio, vai fazer um churrasquinho lá, almoço com churrasco, vai convidar um irmão desse? Você acha que um diácono vai fazer isso? Que um cooperador de jovem vai fazer isso? Que um cooperador oficial vai fazer isso? Você acha? E aqui, o Timóteo disse, o Paulo falou, Timóteo, seja exemplo aos fiéis no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Rapaz, tá cheio, é de vagabundo bíblico. Cara hipócrita e demagogo, que só fala, 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 mas não faz. Quem fala, fala, fala e não faz, para Deus, é um mentiroso hipócrita. E o Senhor está cantando, cagando para esse tipo de gente. Então, 120 minutos de conselho. Alguém perguntou isso aqui? Ele explica o que é ser fiel no trato, ser exemplo no trato. Não explica. Fica só com essa ladainha, com esse brabrabá de papo de sem vergonha e vigarista, rapaz. Que esse povo não presta, não vale absolutamente nada.